Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais um instante, agradecendo a Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para te agradecer, te adorar em espírito e em verdade. Acrescenta graça, poder, virtude, autoridade do Espírito Santo sobre nossas vidas e nos ajuda, Senhor Jesus, a crermos no Senhor, na sua palavra, no seu evangelho. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e nos sustenta, Senhor Jesus, para servir ao Senhor sempre com alegria. Opera com poder, com graça, com entendimento e nos ajuda, Senhor Jesus, a entender e a compreender a cada dia, Senhor Jesus, a sua palavra, o seu evangelho. Sustenta, Senhor, nossas vidas. Guarda o nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a compreender cada vez mais, Senhor, o mistério da sua palavra, do seu evangelho, até a sua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, né, irmãos? Essa semana, né, irmãos, nosso irmão Agenor, depois de muitos anos, né, de muita luta, 7 anos, né? 7 anos, acho que foi 7 anos, em cima de uma cama, né? E realmente já estava internado ali quase 2 semanas e não veio a resistir, né, depois de muito tempo. Mas é um homem que conseguiu viver muito tempo, né, irmãos? Né? Muito tempo mesmo. Se dependesse do governo, ele já tinha ido embora há muito tempo, né? Mas, graças a Deus, né, Deus deu graça lá também para a nossa irmã Marilda, poder sustentar, né, e fazer um hospital na casa dela, né? Os irmãos que puderam ir, né, na casa da irmã Marilda, ver que ali tinha um micro-hospital para poder realmente ajudar, né, a manter, né, vivo, né, o nosso irmão Agenor. Mas, né, essa semana aconteceu de não poder mais estar entre nós, né, irmãos? E creu na palavra, conheceu, né, nas suas limitações, mas acabou, né, ouvindo a mensagem do Evangelho. Tinha uma televisão lá, né, sempre ouvindo a pregação do Evangelho, né, irmãos? Então, eu creio em nome de Jesus que hoje ele está com o Pai, né? Em nome de Jesus. E lá no céu, né, irmãos, não tem nenhuma limitação, né? Lá ele pode andar, né, pode sorrir, pode estar, né, com o Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, feliz, né, irmãos? Que é o mais importante. E a nós, irmãos, cabe a nós o quê? Cabe a nós estar nesse mundo lutar, né? Lutar e perseverar até aquele dia. Então, irmãos, muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Em cima de uma cama não é fácil. Eu me lembrei até do Daniel, né? O Daniel também veio a falecer alguns anos atrás. E esse já estava conversando com a irmã Beth. E ele, eu vou dizer para os irmãos, viu? Ele já tinha tido não sei quantos AVC, já tinha tido parada cardíaca, já tinha tido convulsão, não tinha rim, sei lá, mas que ele não tinha quase nada na vida. Era impressionante. E continuava vivo, né? Então, um jovem que sofreu muito, né? Padeceu muito mesmo, né, irmãos? Então, nós, irmãos, que estamos vivos, né, e podemos servir e adorar a Jesus, né, cabe a nós, como disse o apóstolo Paulo, né, lá em Filipenses capítulo 2, se estamos nesse mundo, né, se estamos vivos, é porque Jesus quer de nós o quê? Frutos. Né? O apóstolo Paulo disse, olha, se eu for embora, se eu morrer, né, Paulo disse, melhor ainda, porque é melhor estar com Jesus Cristo. Mas, se ficar nesse mundo, me render frutos, então que assim seja também. Então, isso mostra, irmão, que enquanto nós estamos vivos nesse mundo, servindo a Deus, é porque o significado disso é um só, é dar frutos, né? É dar os frutos. Então, o que Deus pede para nós é o quê? Que demos os seus frutos. É para isso que nós estamos aonde? Ligados na videira, para darmos os nossos frutos, os frutos que o Senhor pede para nós, né, irmãos? E sei que para isso, irmãos, é necessário, né, lutarmos, combatermos, né, enfrentarmos lutas, tribulações, para podermos servir a Jesus
e conseguir dar os frutos. É uma luta constante. Viver nesse mundo é como se estivéssemos remando contra a maré. Constantemente. Constantemente, irmãos. E mesmo em meio às tantas dificuldades do nosso dia a dia, a gente jamais deve esmurecer em relação a falar de Jesus, falar da pregação do Evangelho, né, ensinar Jesus Cristo, falar do seu amor, né, para as pessoas. E é lógico, né, irmãos, que para isso nós temos que também aprender de Jesus. Falar de Jesus, falar do amor dele, dar entendimento para as pessoas. Né? 1 João 5,20 lá vai dizer o quê? E ele nos deu o quê? Entendimento, né? Sabemos que o Filho de Deus é vindo. E ele nos deu entendimento. Vamos abrir lá, né? 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. João 5, versículo 20. O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. Então, o Filho de Deus, ele veio para quê? Para dar entendimento para as pessoas. Por quê, irmãos? Porque é só no entendimento que as pessoas elas são livres, que elas são libertas. Lembra quando em João capítulo 1, João capítulo 8, aquele versículo muito conhecido, né? Eu lembro que uns anos atrás o ex-presidente Bolsonaro dizia, né? Qual o versículo que o ex-presidente dizia sempre? Quem se lembra? Conhecereis? E a verdade? Ele mesmo nunca foi liberto, né, irmãos? Para começo de conversa. Então, por quê? A palavra diz assim, ó, e conhecereis a verdade. Então não basta você ter a verdade nas mãos, você tem que conhecer essa verdade. São coisas diferentes. Ter uma verdade e conhecer ela. E para conhecer a verdade, Jesus fala que eu preciso ser o quê? Um discípulo. Né, irmãos? Um discípulo. Então, o discípulo de Jesus é aquele que vai parar e vai ter prazer em aprender, em ouvir, em se dedicar. Quando uma pessoa, por exemplo, ela gosta de um canal no YouTube, segue um profissional na sua área na internet, ou quer saber sobre algum assunto, sobre a sua saúde, o que a pessoa vai fazer? Ela vai lá, ligar no YouTube, ou ela vai comprar um livro, ela vai se tornar o quê? Discípulo daquela pessoa naquela área. Eu queria aprender sobre, não sei sobre mecânica. Aí o Cláudio vai lá e faz um monte de vídeos sobre mecânica e coloca na internet. Eu quero aprender sobre mecânica. Eu vou lá, me inscrevo no canal dele e eu me torno o que dele? Um discípulo de mecânico. Então, para eu me tornar um discípulo, eu preciso ver o que em mim? Em primeiro lugar, o interesse. Né, um desejo. Então, quando você quer aprender alguma coisa, significa que você tem um interesse. Então, você vai lá e se torna o quê? Inscrito naquele canal, segue aquela pessoa, até você aprender aquilo que você se propôs a aprender. Olha, eu quero aprender muito isso, então eu vou lá e me torno um discípulo. Então, a diferença sempre vai estar onde? No interesse. Então, pessoas são interessadas e tem pessoas que são desinteressadas. Olha, eu tenho vontade de aprender o quê? Não, disso eu não tenho vontade nenhuma. Então, eu não quero nem saber disso daí. Como fazer um funk? Você acha que eu quero ser discípulo disso? Não. Mas tem gente que quer. Então, vai lá e se torna discípulo daquilo. Então, há um interesse por coisas que prestam e interesse por coisas que não prestam. Então, Jesus é aquele que veio dar o quê? Entendimento. Né? Para quê? Para conhecer o que é verdadeiro. Então, quando as pessoas elas têm interesse, então elas vão conhecer a verdade. Vão receber entendimento. E o entendimento faz muita diferença na vida do ser humano. Quando ele entende, então a cabeça dele se abre. Né?
dá uma explosão na cabeça dele, e ele diz, meu Deus, então quer dizer que é isso? Quer dizer que é dessa forma? Porque ela entendeu aquilo ali. Então, quando as pessoas elas não querem entender, né, irmãos, você vê que elas nem recebem você. Você tenta falar de Jesus, tenta falar da palavra, e as pessoas nem recebem. Então, vamos ler de novo aqui, irmãos. Versículo 20, como é que diz aí? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, veja, irmãos. Então, qual é a nossa função? Jesus falou ir por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é dar entendimento. É dar luz, né, trazer luz no entendimento das pessoas. Para quê? Porque elas venham compreender e entender a mensagem do evangelho. Então, Jesus, irmãos, é aquele que veio dar entendimento. Para qual finalidade? Conhecer. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E ele diz o que é verdadeiro. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida? E a vida eterna. Então Jesus ele veio abrir a mente das pessoas para as pessoas entenderem quem é um verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Não existe outro Deus ao qual Jesus veio mostrar. Então, quando Jesus vem a esse mundo, ele não vem apenas morrer na cruz. Então, as pessoas acham que Jesus veio apenas morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados. Não. Ele também veio dar entendimento para a gente conhecer o que é verdadeiro. Então, tem pessoas que passam-se anos e anos, elas não conseguem conhecer o que é verdadeiro. E uma pessoa que não sabe o que é verdadeiro, elas continuam onde? No erro, na mentira. Existe pior coisa, irmãos, do que uma pessoa estar na mentira, dizendo que está na verdade? Não tem coisa pior. A pessoa está na mentira, no engano, e diz que está na verdade. E aí você chega e mostra para a pessoa, olha, você está no engano. A pessoa diz, não, eu estou na verdade. Não, mas não tem como você estar na verdade. Então, quando uma pessoa ela acredita de todo o seu coração que a mentira é uma verdade, você não tem o que fazer por a pessoa. Você não tem o que fazer. E é o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus ele veio pregar a palavra do Evangelho, aqui está dizendo, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e veio nos dar o quê? Entendimento, para conhecer. Então, quando uma pessoa acha que conhece, quando ela já entende que já sabe, quando você chega dizendo e falando do entendimento de Jesus, ela vai dizer o quê? Eu não preciso disso. Então Jesus ele veio dar entendimento para as pessoas conhecerem o que é verdadeiro. E os judeus disseram o quê para ele? Olha, você não precisa falar nada para nós. A gente já conhece toda a lei, todo o Velho Testamento. Então você não precisa explicar nada para nós. A gente já sabe de tudo. Então, uma pessoa enganada, uma pessoa que acredita que sabe a verdade, é pior do que uma pessoa que não sabe nada. É mais fácil você pregar para uma pessoa que não sabe nada, que nunca pegou numa Bíblia, é mais fácil você convencer essa pessoa do que você convencer uma pessoa que leu a Bíblia e entendeu ela de uma forma errada. É muito mais difícil. Porque a pessoa vai pegar a Bíblia e vai dizer o quê? Eu tenho uma Bíblia e eu creio nisso aqui. Mas por que você crê assim? Olha, porque eu li, porque o pastor disse isso, porque o padre disse isso, porque o papa disse isso. Então o que está valendo é isso daí. Então é muito mais difícil. Então hoje em dia, irmãos, conforme as pessoas elas vão, porque antigamente, né, 1960, 70, nem todo mundo sabia ler e escrever. Não é difícil? Era muito difícil. Hoje tem muito mais escola pública, hoje todo mundo tem mais acesso à internet, hoje as pessoas elas são praticamente obrigadas a lerem. Elas são obrigadas a assistirem muitos vídeos hoje em dia. Então, hoje, quando você vai pregar a palavra, a pessoa já tem uma formação dentro dela, já tem uma ideia formada. Então, eu vejo um grande trabalhar do diabo na mente e no coração das pessoas.
Por isso que Paulo ele fala o quê? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 em diante, né, irmãos? Ele fala que o Deus desse século, ele cega o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Vamos lá, vamos abrir lá. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem é que diz, irmãos? 1, 2, 3. Então, o diabo ele tem uma função. Qual que é a função dele? Cegar o entendimento das pessoas. Então, quando você prega a palavra, a gente tem que saber uma coisa. O diabo já está lá. O diabo chegou na frente. Antes da gente chegar pregando a palavra, o diabo já chegou primeiro. E está lá, cegando a mente das pessoas. E hoje em dia, irmãos, as pessoas elas leem a palavra, elas não conseguem mais entender nada. Por quê? Porque as pessoas não pregam a palavra, não falam da palavra, e mesmo se a palavra ela é falada, ela é dita, as pessoas elas não têm mais interesse. E se nós não tivermos interesse, não tem como a gente aprender. É impossível, irmão, aprender quem não tem interesse. Eu já falei várias vezes, né? Você já tentou ensinar uma pessoa que não tem interesse? É a pior coisa, não é? Você está lá, você é líder da sua seção no seu trabalho. Aí vem o seu chefe e diz assim, olha, ensina essa pessoa para mim. Aí você olha para a pessoa, você fala assim, esse aí não quer aprender nada. Ele está aqui, mas ele não quer estar aqui. E aí você vai ensinar a pessoa, e a pessoa finge que ouve, finge que aprendeu, não aprendeu nada. Não aprende nada, porque não há interesse. Então, conosco não pode ser assim, nós temos que demonstrar sempre o interesse em aprender de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender de Jesus para poder ensinar corretamente. Ensinar verdadeiramente, para que as pessoas possam entender e compreender. Então, irmãos, é muito importante a gente compreender a mensagem do Evangelho. Você quer ver? Põe a mão aí, vai lá para Lucas 24. Olha que interessante aqui. Lucas 24. A gente vai voltar aí, 2 Coríntios. Lucas 24, versículo... Começar do 44, né? Diz assim, aqui Jesus falando, né? Jesus, ele morre, ressuscita, né? E depois ele vai aparecer aos 12, né? Mais uma vez. E aí, antes de Jesus subir aos céus, ele tem uma conversa com os discípulos. E olha que interessante. Jesus já tinha andado 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmãos. 3 anos e meio dá para você conhecer muita coisa, não dá? Você andar todo dia com uma pessoa, todo dia, para cima e para baixo, comendo, almoçando, dormindo, andando, vendo, observando, dá para aprender, não dá? Mas veja, irmão, que no mundo espiritual não é assim, não é tão simples assim. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles tinham dificuldade. Aqui no versículo 44 diz assim, ó, e disse-lhes, Jesus, né? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Então, tanto nesse texto, como em outro aqui, você quer ver? Aqui acho que é mesmo no 24. Ó, 24, aqui é Jesus falando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra que
tinha 2 discípulos do caminho de Emaús. Então Jesus aparece para eles e diz assim, versículo 25. E Jesus lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja que Jesus ele precisou sentar com esses 2 discípulos, abrir lá o Antigo Testamento e mostrar, olha, aqui está falando de mim, aqui está falando de mim, está vendo isso aqui que está escrito aqui? Isso aqui está falando de mim. Lembra quando eu entrei lá com o jumentinho? Olha, isso aqui está escrito nesse profeta. Lembra quando eu fui crucificado? Estava escrito aqui em Isaías. Lembra quando eles jogaram, bateram na minha face? Quando está escrito aqui nos Salmos. Então, Jesus foi mostrando para eles. Cada coisa que foi acontecendo, Jesus falou, isso aqui está falando de mim, está falando de mim, está falando de mim. Então, a mente deles começou o quê? A se abrir. A mente deles foram se expandindo. Mas eles estavam o quê? Querendo aprender. Então, hoje em dia, irmãos, o Deus desse século, ele coloca o que no coração das pessoas? Um espírito de rejeição. Você chega para falar de Jesus, as pessoas fazem o quê? Rejeitam. Então, devido à morte, né, o Papa morreu essa semana, e aí começa a vir um monte de informação, né? E qual é o maior país católico do mundo até hoje? É o Brasil. Tem um monte de igreja evangélica, não tem? Mas mesmo assim, o Brasil é o país mais católico do mundo. Até 1960, era 90% da população era católica. Hoje, se eu não me engano, acho que é 70 milhões de evangélicos hoje em dia. É um bom número. De católico, passa de 100 milhões fácil. Quer dizer, a grande maioria ainda é católico. E esses 73 milhões de evangélicos está distribuído em milhões de igrejas também. Se existe 70 evangélicos, existe milhões de igrejas. E uma igreja vai falar de uma coisa, outra igreja vai se especializar em outra. Lógico, a Assembleia de Deus é a maior, com certeza. Mas essa semana eu pude ver os evangélicos, por exemplo, postando a foto do Papa, né? Olha, morreu o Papa de tal data ele viveu. Era um homem bom, né? Era um homem caridoso, era um homem que praticava muitas coisas boas, era um homem acolhedor, era um dos papas mais humildes que teve. E tudo isso é verdade. Né? O cara morreu e falou, olha, eu quero um caixão simples, eu não quero ficar andando com sapato vermelho, que os papas andam de sapato vermelho. Né? Bem lustrado, bonito assim. Não, eu quero um sapato simples, eu quero morar numa casa simples. Então, o cara era simples mesmo. Ele não gostava daquelas luxúria, né? Porque o Papa, irmãos, o que é um Papa? Porque assim, o católico, ele sempre fala o quê? O católico diz assim, que a primeira igreja é qual? É a católica, né? É a primeira igreja. Só que o que as pessoas fazem? Um crente, quando ouve isso, ele deveria ter a obrigação de fazer o quê? Procurar na história. A católica é a primeira igreja mesmo? Ele vai lá na história e começa a estudar. A igreja tem quantos anos? 2000 anos. Imagine quanta coisa tem quantas coisas existem que aconteceram com a igreja do Senhor Jesus. Muita coisa aconteceu. Então, não é verdade. A primeira igreja não foi, né, católica. A primeira igreja foi o quê? Foi em Jerusalém. A primeira igreja foi a igreja de judeus, né, irmãos? Depois foi se espalhando, mas a primeira igreja não. A primeira igreja é de judeus. É de judeus. Mas, enfim. Então, irmãos, aí que eu pude perceber, os crentes, eles não têm a mínima noção das coisas. Porque começaram a colocar o Papa lá em cima. O nosso irmão que está com Deus. Mas, rapaz, está certo isso? Eu fiquei pensando, o que está acontecendo com esse povo, né? Porque, irmãos, antigamente, se tinha uma coisa certa para um crente, é que a igreja católica estava errada. Mas isso era a coisa mais certa do mundo, um crente. Católico sem chance. Católico faz o quê? Adora imagem. Pois eu me vi um monte de
pastores conhecidos, líderes de igrejas enormes, chamando o Papa de santidade, a vossa santidade. Eu falei, meu amigo, eu fiquei pensando, o negócio está pior ainda do que eu imaginava. E olha que na minha mente o negócio não estava bom, já estava ruim. E está pior ainda. Aí eu fui lá na rede social e falei, gente, esse Papa é um idólatra. Aí minha esposa falou, rapaz, não faz isso não, que você vai ouvir um monte. Eu falei, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei, gente, o Papa, não sei se vai dar ruim, né? Mas o Papa, para mim, é como se fosse um anticristo. Por quê? Porque lá na cadeira dele está escrito assim, ó, Vicário de Cristo. Que significa o quê? No lugar de Cristo. O cara ele se coloca entre Deus e os homens, tomando o lugar do próprio Cristo. Está lá na cadeira de Pedro, cadeira de ouro. E Pedro falou o quê? Eu não tenho prata e nem ouro. Se você for no Vaticano, o que mais tem lá é o quê? Prata e ouro. Qual é a igreja que mais arrecada dízimo? É a igreja católica. Então, as pessoas, irmãos, os cristãos, eles deveriam ter uma coisa muito fixa na mente deles, e já nem tem mais. Esse Papa era declaradamente, adorador de Maria. Mas declarado, adorador de Maria. Aí eu fui lá e falei assim, gente, o cara que se diz colocar no lugar de Jesus, vicário de Cristo, assumindo o lugar de Jesus. O anticristo, ou ele é contra, ou ele quer assumir o lugar de Jesus. Não, mas ele é uma pessoa muito humilde, não sei o quê, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas olha lá como é que está escrito lá, nas coisas mesmo da igreja. Eu falei, o cara era adorador de Maria, vocês vêm falar para mim que o cara é irmão? Ele não é irmão, não. Para onde vai um idólatra? Aí pronto, aí eu nem dei conta de responder mais. Por quê? Porque o pessoal... Não, mas irmãos, é uma coisa tão clara no Evangelho, no Velho e Novo Testamento, é tão claro. E hoje as pessoas estão deixando isso de lado. De lado. Por quê? A pessoa diz assim, o Papa é muito humilde, e era mesmo. Ele não gostava de coisas grandes. O cara gostava dos pobres, ia visitar os presos, e realmente está tudo certo. Jesus mandou fazer isso? Jesus mandou fazer tudo isso. Abençoar, pedir a paz no mundo, isso aí tem que fazer mesmo. Agora, eu fazer isso me dá liberdade para me ajoelhar diante de uma imagem e orar para ela? É lógico que não. Aí os caras me diziam assim, não, mas ele não está adorando, ele está apenas... Qual que é o nome? Não, acho que é venerando. Idolatria é se colocar no lugar de Deus. E ninguém está colocando ela no lugar de Deus. A gente, na verdade, está colocando, a gente está honrando ela. Porque está escrito, olha só, está escrito, vós, bendita sois vós entre as mulheres. Eu falei, meu amigo, eu amo Maria. Eu amo de coração. Mas ela não pode interceder por mim. Não, mas ela está lá no céu intercedendo. As pessoas estão vivas, intercedendo pelos que estão na terra. E aí, meu irmão, quando você tenta entrar com a palavra, o cara manda um monte de texto também. Fala assim, olha, mas olha o que está escrito no Velho Testamento. Olha, foi feito anjos, lá e começa a citar um monte de textos lá no Velho Testamento. Quer dizer, os católicos estão lendo a Bíblia também. E os crentes estão engolindo, acreditando. Então, o cristão, hoje em dia, ele olha para a pessoa e se esquece da palavra. Olha, em vários textos, irmão, se tem coisas que você fica assim, eu não sei se isso aí é errado ou não, tal, né? Vai de cada um, tal. Mas tem coisa tem coisa que é pecado. E não tem como mudar. Fala. Seguidor de Cristo, né? O cara, irmão,
Tem coisa que é pecado aqui e é pecado no Japão. Idolatria é pecado aqui e é pecado no Japão. Adultério é pecado aqui e no Japão, na China. Não importa onde que seja, é adultério, é pecado. Então hoje as pessoas elas estão olhando lá algumas coisas e estão se esquecendo da palavra. Então isso mostra o Deus desse século cegando o entendimento das pessoas com muita clareza, mas com uma facilidade imensa. Então, irmãos, uns tempos atrás, se eu não me engano, então uns 2, 3 anos, eu lembro que esse Papa, por exemplo, ele autorizou o casamento. Não sei se vocês viram isso aí, mas não, com certeza não, porque isso não foi divulgado, né? Mas ele autorizou o casamento, concordou com o casamento homossexual. Ele concordou. Quando foi no outro dia, lá na cidade de onde ele é, porque ele era argentino, na cidade dele, que eu esqueci o nome, tem uma estátua lá, né, de São Pedro, digamos, uma estátua de São Pedro. E na cidade dele, acho que até não foi no dia do aniversário dele, caiu um raio. E caiu bem nas mãos da estátua de Pedro, que estava segurando a chave. Porque na cabeça deles é o quê? Pedro é o primeiro papa da igreja. Não é o que eles dizem? O primeiro papa da igreja foi Pedro. Então, eu creio que Deus mandou um aviso para eles entenderem. Ele falou assim, olha, já que vocês creem assim, caiu um raio na estátua de Pedro e arrancou a chave das mãos de Pedro. E arrancou aquela, como é que chama aquele negócio que fica na cabeça? Auréola, né? É isso? Acho que é isso aí, né? Arrancou aquilo ali, que representa a sua santidade, e arrancou as chaves das mãos de Pedro. Quer dizer, eu entendo que ali é como se Deus estivesse falando assim, olha, vocês não têm autoridade nenhuma. Vocês não têm autoridade. Porque o cara tinha autorizado o quê? Ele tinha concordado com esse tipo de casamento. Então, o Deus desse século, irmãos, é aquele que vai cegando de uma tal forma. Então, essa semana eu pude ver gente adorando esse homem. O cara era idólatra, propagava idolatria e falava que estava tudo certo. E os crentes diziam, não, é um homem de Deus. O Evangelho não me diz que isso é um homem de Deus. Então, veja que os cristãos hoje, eles vão ser facilmente enganados nos últimos tempos. Porque eles não têm mais confiança na palavra. Porque o que tem que valer é o Evangelho. A pessoa pode ser boa, pode ser linda, maravilhosa, mas se o Evangelho diz que aquilo ali é pecado, então você já tem que falar, não, isso aí é errado. Esse líder dessa igreja está errado. Ele está errado. E a outra metade, mas eu ouvi dizendo que agora vem o anticristo. Lembra que eu tinha falado para os irmãos? Quando a gente estava estudando sobre o Apocalipse, olha, se esse Papa morrer, irmão, o que vai acontecer é que todo mundo vai falar que o anticristo está aparecendo. E é o que aconteceu. Um monte de gente falando a mesma coisa. Que agora vai, agora vem, agora acontece, se preparem, não sei o que lá. Então, irmão, é uma confusão hoje em dia, uma confusão de tanta falação hoje em dia, que, irmão, a gente tem que se, entre aspas, se fechar no Evangelho mesmo. Não é se fechar numa casinha, mas a gente tem que se fechar no Evangelho. Pegar o Evangelho, começar cada vez mais a ler o Evangelho, entender o Evangelho, compreender. Né, irmãos? Tem coisas que você leu no Evangelho e fala, o que significa isso? Então tem coisas que só tem significado no Novo Testamento, tem coisas que você tem que ler o Antigo, para você entender algumas coisas que acontecem no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento em si, ele é suficiente para salvar a nossa vida, para nos dar entendimento, para nos dar discernimento, para qualquer coisa. Só que hoje em dia, que eu estou dizendo para os irmãos, como nós lemos em 2 Coríntios 4, versículo 4, o Deus desse século ele vai o quê? Cegando o entendimento das pessoas. Então as pessoas não conseguem mais compreender absolutamente nada do Evangelho. Elas não conseguem ouvir, não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem guardar no coração, não conseguem mais. Então veja isso como se fosse um espírito derramado sobre o mundo inteiro, para que as pessoas não consigam, de fato, entender o Evangelho.
Então, quando Jesus fala assim, olha, porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? É por causa dessas coisas. É por causa disso. Então, nós, lá em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, então, irmãos, então hoje, se você for pegar um católico, ele vai dizer assim para você, ó, você não tem uma imagem na sua casa? Você vai falar, não, eu não tenho imagem nenhuma. Aí ele vai falar assim, você tem uma foto da sua mãe que morreu, do seu pai que morreu, de alguém que morreu, você não tem uma imagem lá na sua casa? Aí você vai falar o quê? Tenho. Então, você está adorando ele? Não, é só uma lembrança. Então, a gente faz uma imagem também, só para lembrança. Você entendeu? Então, os caras têm argumento já. Aí, se o cristão não for... Não tiver... Hã? Então, é o que eles vão dizendo. Porque eles cansam tanto de ouvir que são idólatras, que eles começam a criar subterfúgio, discernimento, para sair dessas acusações. Aí o cristão diz assim, é verdade, hein, meu? Nunca tinha pensado nisso, não. É mesmo, eles não estão adorando. É só uma lembrança. Mas na vida real, o cara vai lá e se ajoelha e diz, meu Padre Inciso, meu Santo Antônio. Se Jesus não atende, a mãe vai lá e convence. Não é assim? Você já assistiu aquele filme, O Alto da Compadecida? Você já assistiu aquele filme? Alto da Compadecida. Lembra do final? Que o Chicó, né? Era Chicó? Chicó estava lá no céu, queria voltar para a terra, e Jesus não deixava ele voltar. Aí do nada aparecia a Maria, que era Fernanda Montenegro? Não, era, né? Fernanda Montenegro. Aparecia lá com Maria, falou, Jesus, libera aí, meu, tô que manda aqui. Aí Jesus falou, tudo bem, mãe, você que manda aqui e tal. Irmão, são histórias, só que aquilo fica na cabeça, que ficou na minha, como criança. Então, existe todo um trabalhar do diabo para prender a mente das pessoas. Cabe a nós pedir sabedoria, entendimento na palavra, para fazer a pessoa compreender. Então, quando eu disse para a pessoa que o Papa era idólatra, a pessoa falou que não tinha amor. Você vai aprender ainda na vida. Te falta amor, humildade. Quer dizer, a pessoa ela não ouve a palavra, então ela vai no pessoal e te ataca. Então, é sempre assim, irmão. Se você está pregando a palavra, a pessoa não concorda com você, aí se você dá uma apertada, se a pessoa se irrita, ela não vai pegar um texto e querer te confrontar. Ela vai no pessoal e vai dizer que você não tem amor, você não tem caridade, você não tem bondade, não sei o quê, tal, para ver se você fica constrangido. Porque hoje em dia as pessoas elas não querem que as pessoas falem mal dela. Então, se você fala da verdade do Evangelho, a pessoa ela vai no seu psicológico e diz assim, olha, você não tem amor, você não tem empatia. Como é que você pode condenar? Não é assim? Quem é você para julgar? Quem é você para condenar? Você tem que ter mais amor. Jesus era amor. Tá, tudo bem, Jesus era amor, mas ele deixou uma palavra. E a palavra dele diz que isso é pecado. Não, mas Deus é amor. Deus vai salvar todo mundo, porque no final das contas, Deus é amor e Deus vai salvar todo mundo. Não vai. A gente, irmão, uma pessoa madura na fé, existe crianças na fé, meninos na fé. O que é um menino na fé? O menino na fé, ele acha que Deus vai salvar todo o mundo. Isso é ser menino na fé. O cristão maduro, ele sabe que Deus é amor, que as portas do reino estão abertas, que todas as chances estão aí para a pessoa ser salva. Mas se a pessoa fechar o olho no pecado e morrer, essa pessoa vai para o inferno. E aí tem que ter maturidade para isso. Não é? Porque pode ser um parente muito próximo que vai para o inferno. Pode ser uma pessoa que você ama que vai para o inferno. Mas se você tem maturidade, ou seja, a palavra de Deus está dentro de você e você crê que isso que a palavra de Deus é que é certa, então você sabe que isso pode acontecer. Então hoje, as pessoas elas não conseguem compreender a mensagem de Cristo.
Então, eu pude perceber, irmãos, que as pessoas estão confundindo demais as coisas. Estão confundindo demais. Então, hoje eu vejo crente indo no candomblé. Pastor, vai lá no candomblé. O cara vai lá, assim, uma coisa, você tem um parente, vamos dizer, você tem um parente que é do candomblé. Tem problema de ir na casa dele? Não tem problema nenhum. Se eu tiver um parente e a pessoa for do candomblé, e se eu quiser ir lá, eu vou, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de macumba. Eu também nada disso. Eu posso ir lá, tomar um café, tomar uma água e falar, olha, Deus abençoe sua vida e vai embora. Eu vou ficar macumbado? Lógico que não. Se um crente ele não tem fé para isso, então não vá, né? Não precisa ir. Agora, olha, vem aqui em casa que nós vamos fazer, eu não sei como é que se dá o nome, mas nós vamos fazer aqui um culto, né? Candomblé. Aí se eu vou no culto é uma outra coisa. Aí você está indo crendo, não, você não está indo crendo, mas você está aceitando aquele convite de um culto. Não, o meu culto é outro. Se eu quiser, eu vou na sua casa, aí nós conversamos. Agora, eu ir para um culto, não, é uma outra história. Vamos conhecer aqui a Aparecida do Norte, vai ter uma festa aqui, não sei o quê. Eu já conheci crente que foi Aparecida do Norte. Crente que conheceu o Evangelho. Ou não, né? Só ouviu, né? Mas não creu no Evangelho. E foi para lá. Uma senhorinha. Tá certo que era uma senhorinha, mas... Meu Deus do céu. Mas só foi fazer o que lá? Não, eu fui lá com meus parentes. Foi no culto? Foi. Meu Deus do céu. Quer dizer, veja a dificuldade de a pessoa entender, irmão. Todo lugar que é um culto, para que culto é aquele ali? Você entendeu? Então, tem coisa que você até releva. Tem coisa que é meio misturada, tal. Mas tem coisa que é direto para os demônios. Tem coisa que é direto para os demônios. Às vezes, sabe, vai numa igreja evangélica lá, você foi convidado para pregar. Você vai, eu vou. Você vai pregar o evangelho? Vou de boa, tranquilo. A pessoa vai falar de Jesus, vai dar uma misturada com outro nome lá. Mas você vê que a pessoa é mais voltada ali para Jesus. Agora tem coisa não, tem coisa que é voltada para o diabo mesmo. Não tem o que você fazer. Então a gente tem que ter a maturidade. Falar, tem coisa que você vê que é voltada para os demônios mesmo. É aberto, é uma coisa escancarada. É para o diabo, é para os anjos caídos. Então você não pode servir e desejar e querer e estar debaixo daquela ali. Então você sai fora. Mas hoje as pessoas, elas frequentam esse lugar, que é o ecumenismo. Então as pessoas elas querem concordar, né, com a religião tal, porque todo mundo é irmão e todo mundo é filho de Deus. E não é. A palavra não diz que todo mundo é filho de Deus. A palavra diz que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não é filho de Deus. A grande maioria é filho do diabo, porque é o que a Bíblia diz. A palavra diz que veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que recebem Jesus, e só Jesus, não pode ser Jesus e outra coisa. Os que recebem Jesus, esses são filhos de Deus. Os que nasceram da água e do Espírito, esses são filhos de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ser filho de Deus. Quem é que disse isso? É Jesus que falou. Então, o que vale é o quê? É o que Jesus disse. Então, tem muitas igrejas que vão receber padres, vão receber outras religiões, vão se envolver com muitas outras coisas, e são coisas que, quando você olhar, porque esse é o problema, às vezes a gente olha coisas que você vê que a palavra condena. Então, por exemplo, tem uma igreja LGBTQIA+, hoje em dia, não tem? Hoje tem essas igrejas. Tem pastores lá de barba, linda, mas quando abre a boca, tem cara de cordeiro, mas quando abre a boca, é um dragão, como diz o Apocalipse. E aí, irmão, você vê essas pessoas indo em podcast, você vê essas pessoas conversando com outros pastores aceitando. E aí você vê uma coisa que vai se acomunando, que vai se aceitando,
Então, quem vê assim de longe, né, fala assim, não, mas o negócio está andando, está dando certo, Deus está abençoando, a igreja está enchendo. Mas vamos lá, o que o Evangelho diz? Olha, o Evangelho diz que o casamento tem que ser como? Entre um homem e uma mulher. Acabou. Passou disso, esquece, é desobediência à palavra de Deus. Ah, mas eu vou lá no candomblé. Irmão, esquece, Jesus não mandou fazer isso. Ah, eu fui convidado para pregar. Então vai na casa da pessoa, prega, enfim. Então tem muitas coisas que vão acontecendo hoje em dia que você olha assim de longe e fala, meu, isso daí vai dar certo, só que é errado. Vai dar certo por quê? Porque no coração das pessoas existe muita corrupção. Então o cara, ele gosta, no fundo, ele gosta daquilo ali. Ele gosta do LGBT, ele gosta do candomblé, ele gosta lá da roda de samba, lá do candomblé, ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele gosta, no fundo ele gosta. Então surgiu uma oportunidade, o que ele vai falar? É de Deus, e vai se unir a essas coisas. Assim como eu vi muitos crentes dizendo que o Papa era um homem de Deus. E para mim ele não era um homem de Deus. Um cara que ensina idolatria, e ensina as pessoas. A primeira coisa que o Papa fez quando ele se tornou Papa em 2013, o que foi? Foi vir no Brasil e ir na Aparecida do Norte. Ele não foi nem para o país dele, ele veio para o Brasil, na Aparecida do Norte. Fez um culto lá. Pegou a santa lá e levantou para o céu. E todo mundo fez o sinal da cruz, pediu a benção. Primeira coisa que o cara fez. Mas o pessoal vai olhar o quê? As coisas boas, que ele é um homem bom. Então, veja como é fácil enganar o ser humano. É muito fácil. Porque o ser humano, ele perde o discernimento com muita facilidade, porque ele olha para aquilo ali, mas não olha mais para a palavra de Deus. Então, hoje, a função do diabo é cegar os crentes, para que eles não enxerguem mais o que está escrito. E se enxergar, olha para a palavra de Deus e diz assim, deixa isso para lá, isso aí, Deus é amor, Deus entende. Irmão, o que Deus definiu como pecado, isso não é anulado. Ninguém anula. Eu posso querer anular. O que é pecado, tá, irmãos? O que é pecado? O que é pecado está lá. 1 Coríntios 6, está muito claro. Apocalipse 22, está muito claro. Gálatas 5, está muito claro. São coisas que está escrito assim. O que está escrito assim, irmãos? Quem pratica tais coisas não herda o reino de Deus. Quem pratica tais coisas será lançado no lago de fogo. Essas coisas que estão bem claras, se uma igreja pratica, acabou. Não tem como escapar. Então, eu estou falando isso para separar o que é doutrina de homens. Porque às vezes os homens inventam uma coisa, inventam outra, piriri, pororó. Agora, o que Jesus falou assim, olha, isso aqui não herda o reino de Deus. Então isso aí você sai fora. Uma igreja praticou isso? Sai fora, sai para lá. Por quê? Porque isso leva ao inferno. Vamos finalizar aqui, irmão. Eu falei o quê mesmo? Lucas 4? Lucas capítulo 4, versículo 17. Que nem, irmãos, eu li esse texto, eu lembrei do filme, aquele seriado que passa na televisão, The Chosen, né? Eu assisti e tal. Assim, para você conhecer, é bom, né? Se você não conhece nada, e se você quiser aprender alguma coisa, ver filmes, eu acho uma ótima ideia. Eu não sei nada do Velho Testamento. Pega um filme lá que fala de Abraão, para você entender um pouco da história, de Jacó, eu quero aprender. Não quero aprender nada do Velho Testamento. Tá, tudo bem, então veja lá do Novo Testamento. Tem um monte de filme na internet, não sei o quê e tal, aí você assiste. Mas mesmo quando você assistir o filme, você tem que pegar e ver se aquilo é verdade. Então, por exemplo, o The Chosen, eu assisti, gostei, tem partes que te emocionam, mas tem coisas que você fala, isso aí está errado. Então tem uma parte que é essa parte aqui, que nós vamos ler, ele, no filme, lá na série, ele diz assim, na conversa que o ator lá, Jesus lá está tendo, ele diz assim, eu sou a lei de Moisés. Eu falei, oxe, onde está escrito isso aí? Não está escrito nenhum. Quer dizer, o cara, ele pega... Aí eu fui pesquisar, porque a frase foi muito forte, fizeram um close no ator,
Aí eu falei, por que essa frase foi dita com tanta força? De onde que é essa frase? Aí eu fui pesquisar, Está lá no livro de Mórmon, de uma outra religião. Aí eu fui, quer dizer, pessoas que é da religião Mórmon ajudaram a fazer o filme, o seriado, e colocaram uma frase do livro de Mórmon naquele filme. Se você não tem conhecimento da palavra, você vai dizer, olha, a lei de Moisés é Jesus. Quer dizer, não tem nada a ver. Aí eu fui assistir um outro filme falar sobre Davi, a casa de Davi. Aí comecei a assistir, gostei, muito bom mesmo. Mas gostei mesmo do seriado. Mas logo de cara eu já fiquei assim, falei, meu Deus do céu, os caras inventaram um negócio que não tem nada a ver. Falaram que Davi era filho de um adultério. Davi é filho de Jessé? Filho de Jessé. Só que Davi tinha mais 4 irmãos, se eu não me engano, só que ele era um irmão bastardo. Ele foi filho, fruto de um adultério. Mas onde é que acharam isso? Em lugar nenhum. Isso é uma história que vem rolando alguns anos atrás. Mas isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Beleza, passa por cima, tal. Agora, se você não tem conhecimento, você vai pensar o quê? Olha, eu não sabia que Davi era filho de um adultério. E você acredita. Porque se você não tiver interesse de ler, você engole com facilidade. Então tem um monte de filme falando de Jesus aí. Né? Tem um monte. Tem filme aí, irmão, que fala que quem foi crucificado, na verdade, não foi Jesus, foi Judas. Uma bagunça. Então, se você tem que ter o conhecimento da verdade, para quê? Para poder você jamais ser enganado. Então, Deus desse século, irmãos, ele serve para quê? Para poder enganar as pessoas. Ele vai usar de tudo mesmo. Então, quando tem alguma novidade gospel, eu quero ouvir, eu quero saber o que é. Porque se um dia isso aparecer, eu já sei o que responder. Então, vira e mexe, às vezes a pessoa ela traz uma coisa de fora. Eu falo, não, isso aí está errado. Por que está errado? Não, porque o Evangelho disse que isso aí está errado. Enfim, vamos terminar aqui, irmãos, com o horário. Lucas capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Então, Jesus foi o quê? Ungido. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a palavra diz em 1 João 2, que a unção de Jesus está sobre nós. A unção do santo está sobre vós. Essa mesma unção, que é o Espírito Santo, ela também está sobre nós. Então, o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte, para quem que você tem que pregar a palavra? É para todos? É. Mas quando você encontrar pessoas desse naipe aqui, desse jeito, então fique atento, porque essas pessoas que são mais abertas para o Evangelho, que são quem? Me ungiu para evangelizar. Então vamos lá, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo me unge para quê? Para pregar se é para evangelizar, é para pregar o Evangelho, não é para pregar outra coisa. O Espírito Santo está sobre mim para quê? Falar em línguas. Línguas é um dom, mas não é para isso que o Espírito Santo veio apenas. Para eu sapatear? Não, o Espírito Santo não veio para sapatear, não veio para ficar sambando, para ficar rodando na igreja. O Espírito do Senhor veio sobre mim para evangelizar, primeira coisa. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que ser impulsionada a pregar. É impossível o Espírito estar em mim e eu não pregar. Não pode acontecer isso. Porque o Espírito está sobre mim para evangelizar. Evangelizar quem? Os pobres. Quem são os pobres? Os pobres são os necessitados. Não é pobre de Marredeci. Não é o pobre lá, sem dinheiro nenhum. Também. Mas o pobre que a palavra está dizendo aqui, irmãos, porque tem muito pobre que é arrogante. Tem pobre que você diz para ele que ele está errado, ele vai dizer o quê? Não, eu estou certo. Você diz, olha, você é um pecador, o cara fala, não, eu não sou pecador. Então tem muito pobre que é arrogante e soberbo. Então um pobre de espírito, um necessitado. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você começa a falar de Jesus para a pessoa já se quebranta, já chora. Essa pessoa, o Espírito Santo quer entrar dentro dela. A pregoar a liberdade aos
cativos. Então tem gente que sabe que está presa, que está cativa, ela reconhece, olha, eu estou preso, estou cativo. É para essa pessoa que você tem que pregar. E dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então, essas pessoas oprimidas, cativas, você olha e fala, poxa, essa pessoa, ela quer. Porque quando a pessoa não quer, irmão, não adianta você pregar. Não adianta. A pessoa vai bater o martelo e dizer que ela está certa e acabou. Não tem o que se fazer. Então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Se a pessoa não quer, irmão, deixa ela lá. Firma a sua posição. Você fala, minha posição é essa, mas se você não crê, está tudo bem. Deus te abençoe. E pronto. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo.